Então chegamos até aqui na parte de preparação de armas. Entenda novamente que temos audiência de todos os níveis, pessoas que estão começando agora e pessoas, atiradores já em nível avançado. Então vamos começar de um básico, onde eu tenho aqui uma arma original, muitas vezes bastante competidores hoje, se a gente está falando em 1.300.000 armas registradas, no mais de 90% ainda vão ser armas básicas, armas originais. É possível eu começar com uma arma original, apesar que já não é uma arma básica, estou falando aqui de uma Glock G17, calibre 9mm, uma arma que já tem um conforto um pouco melhor, uma preparação original. Mas nada foi feito nessa arma, absolutamente zero, absolutamente original. É possível competir com ela? Com certeza é possível. Inclusive é possível você ganhar a medalha, tudo vai depender das condições, das circunstâncias, inclusive da concorrência também. Mas é possível que uma arma original, por isso não quero que você desanime. Muitas vezes acontece isso, o atirador chega no clube, vê uma arma totalmente preparada, vê o concorrente com um equipamento de alto nível, a gente vai falar isso em efeito psicológico, sobre os rambos que existem nos clubes. O atirador iniciante vê uma arma totalmente preparada e ele se sente e fala, cara, nunca vou chegar naquele nível. Então não quero transmitir essa imagem, não quero deixar para você que somente esses atiradores que estão com alto nível de preparação é que ganham medalha. Você que tem arma básica, arma de entrada, também é possível ganhar, também é possível competir. Então vamos dar sequência. Uma arma básica, está aqui, é possível sim a gente ganhar. E o que eu poderia fazer com uma arma? Eu trouxe uma coleção aqui, várias opções para você ver. Vamos falar primeiro de pistola, que é o mais comum a gente encontrar, os concorrentes de pistola. Eu tenho aqui uma Glock G17, original, totalmente básica aqui, sem nenhuma modificação. Tenho aqui uma Glock G20, que é o calibre 10mm, em que eu já fiz alguma preparação. No meu canal tem um vídeo que quando eu fiz o ceracote dessa arma, fiz a pintura do slide aqui e a pintura básica do frame embaixo. A pintura é preparação? De certa forma, ela é uma preparação, mas não para ganhar a competição, não para ganhar a medalha. Só que lógico, quando o armeiro mexe na minha arma, mexeu, ele já fez alguns outros ajustes. O ceracote foi um acabamento, um capricho que ele me ofereceu. Mas eu levei ela para que ele fizesse alguma limpeza, alguns ajustes no mecanismo, né? Então, somente a pintura vai evoluir a minha condição de tiro? Pouco, muito pouco ou quase nada. Talvez a beleza da arma te traga aquele ânimo, te traga um bem-estar interior em que você vai fazer um investimento em cima dela e você vai se obrigar a melhorar a condição de tiro, melhorar sua qualidade de tiro para honrar o valor gasto em cima dela. Então, desde uma pintura já começa a ser um motivo de preparação para você evoluir com a sua arma. Mas olha só, nessa arma o que mais foi feito? Foi feito um alívio de gatilho, sabendo que as armas têm em média em torno de 5 kg de peso de gatilho. As armas de competição a gente procura baixar para metade desse peso. Então aqui ela já está com mais ou menos 2 kg de peso de gatilho. Foi colocado um aparelho de pontaria, alça e massa renovada. Nesse lado aqui você pode ver um liberador do carregador alongado, porque essa arma, por ser uma 10mm, ela tem um cabo muito grande e eu precisava desse aumento do liberador para poder facilmente soltar o carregador, aqui fazer esse movimento mais fácil, né? Foi colocado um funil de alumínio, no carregador os bumpers de alumínio. Então já vou mostrar novamente isso aqui para te explicar o que faz. Bom, você já viu que vários detalhes já fiz de preparação nessa arma. Preciso fazer tudo? Não, calma aí que a gente vai elencar por ordem o que é possível ser feito e quais as prioridades de investimento. Mas antes disso, deixa eu te explicar por que a gente precisa preparar isso e com quem preparar isso. As armas originais geralmente não são feitas para competição.
poucos fabricantes fazem armas para competição. Eu vou dizer os três aqui. O mais famoso e o mais caro, as armas americanas STI. Depois a Tanfoglio, italiana, também produzida nos Estados Unidos. E hoje a CZ com a linha Shadow. Algum outro tem alguma coisinha para competição. Mas essas três têm linhas de produtos prontas, já totalmente preparadas, que você tira a arma da caixa e não precisa fazer mais nada. Mas isso já tem um preço embutido. Isso começa hoje acima de 25 mil reais uma arma dessa, uma STI, podendo chegar a 100 mil reais. Então, novamente, não quero te desanimar dizendo que você vai ter que fazer um investimento desse para se tornar um medalhista, para começar a ganhar competições. Vamos voltar à nossa ideia, sair do básico, tem algo intermediário, até uma preparação mais avançada. Então, por que ela sai pesada? Porque elas têm o objetivo de ser armas leves, baratas e voltadas para o mercado policial, para o mercado de segurança. Então, por isso que elas não são prontas para o esporte. Existem casos até de armas que têm o curso de gatilho muito longo, e aí você vai usar uma arma dessa. Posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, a Jericó. Ela tem curso de gatilho muito longo. Mas por que esse curso de gatilho longo? Em situações, alguns casos, alguns modelos foram encomendados por exércitos que usam luva. Então o soldado precisa colocar o dedo entre o guarda-mato e o gatilho para poder dar uma ajustada, e ele precisa de um curso de gatilho muito longo. Então essas características de armas policiais a gente que traz para o esporte. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Uma arma bem vendida aqui no Brasil, a TS9. Ela foi desenvolvida, a Taurus desenvolveu essa arma junto com a polícia da Indonésia. Então a polícia mandou um engenheiro de lá para cá e eles fizeram lá um projeto e fecharam a venda de 40 mil armas. Só existe essa arma aqui voltada para aquele público lá, público policial. Então ela não foi feita para o esporte, mas é possível adaptar ela, fazer várias outras adaptações para que ela se torne competitiva, certo? Então as armas originais não são feitas para o esporte. Nós que compramos ela para defesa e aí vamos adaptar ela para o esporte, certo? Então fechamos aqui a ideia de armas de defesa, vamos passar para esporte. Quem deve fazer? Recomendo você que na sua região procure um armeiro credenciado pela Polícia Federal e com know-how. Os armeiros geralmente se destacam e viram artistas, não são simplesmente ferreiros ou consertador de armas, são preparadores de arma. Cada estado não tem mais do que 5, eu poderia dizer, os famosos mecânicos de arma tem bastante. Mas procure aquele armeiro artista, aquele armeiro que faz com o tempo. A maioria deles são muito atarefados e os prazos são longos para a entrega. Então procure conversar, combinar com quem vai fazer essa preparação. Não vou dar o nome de ninguém, mas eu conheço várias regiões, tem sempre aquele um que é referência. É esse tipo de pessoa que você tem que procurar para fazer o trabalho nessa arma. Por quê? Geralmente eles têm uma reserva muito grande de peças ou até fabricam peças. E ainda a gente precisa levar em consideração que no Brasil nós não temos muita opção. Então, se você pegar um armeiro de primeira mão, ele vai falar, eu preciso de tais peças. E você fala, onde eu vou comprar? Não tem onde comprar. É difícil comprar. A gente sabe que existem atravessadores de peças que trazem dos Estados Unidos, que trazem de forma embutida nas malas algumas peças para poder a gente preparar as armas aqui. Mas em loja, em produtos de linha, é muito difícil encontrar. Então você vai ter que achar produtos quase que artesanal, tipo esse tipo de peça aqui, são peças artesanais ou peças que vieram dos Estados Unidos, que alguém trouxe para uso próprio, hoje está desfazendo e está trabalhando com você. Então, armas originais, passado por armeiros que são artistas, para atiradores que vão melhorar o seu desempenho. Então vamos lá. Tinha uma arma original,
passei por uma semi-preparada aqui. O que foi feito nela? Agora sim eu posso elencar os principais motivos. Então, tanto para pistola quanto revólver. Aqui eu trago um exemplo de um revólver original e um revólver já preparado. Um revólver original são duas linhas diferentes, 4 polegadas e 6 polegadas. Não foi feito absolutamente nada. Mas eu uso ele em competições de precisão, mesmo que pesado ainda, com gatilho de 5 quilos. Esse aparelho de pontaria que a Taurus manda, eu ainda me convenço, tento fazer um bom trabalho com ele. E um revólver já preparado, já vou mostrar aqui para vocês na sequência. Mas eu trago uma outra opção aqui, uma pistola 380 MD1 da Imbel, que foi preparada de cabo a rabo, como se diria, né? Então observa, só nessa arma aqui foi colocado um aparelho de pontaria da Ed Brown. Ed Brown é um armeiro dos Estados Unidos que é especializado em tiro de IPSC e preparação de fuzil. Só esse aparelho de pontaria foi gasto mais de R$2.000, só a alça e massa aqui. O que mais foi feito nela? Foi feito o alívio de gatilho, foi trocado o gatilho, totalmente o sistema. Hoje ela tem um gatilho bem aliviado, né? Uma arma que não serve mais para defesa. Ela foi toda preparada para o IPSC. Ela foi feito o embuchamento de cano, ou seja, o cano dela ficou bull, ficou mais pesado. E o que isso ajuda? Ajuda no recuo da arma, um balanceio melhor. Alívio de gatilho, aparelho de pontaria, foi colocado funil na arma e bumper no carregador. Isso aqui serve para quê, o funil? Para que numa troca rápida você facilmente acha e consiga fazer a troca mais rápida para cá. E o bumper? O bumper, além de aumentar uma munição, ele serve para queda, para a batida não quebrar a base do carregador. Então foi colocado funil e bumpers de alumínio, feito uma pintura inox na parte de baixo, alívio de mecanismo, totalmente preparado, né? Então uma arma já bem pronta, com certeza foi gasto em cima dela mais do que o valor dela, absolutamente tenho certeza disso, certo? Isso aqui já é uma arma foi feita para IPSC, também serve para o tiro de precisão, extremamente precisa, muito boa de atirar e já me trouxe muitas medalhas também, certo? Mas enfim, vamos só acabar mostrando aqui os revólver. Tem um revólver original, não foi feito nada, absolutamente nada com ele. E eu tenho aqui um revólver que foi preparado. Inclusive, eu tenho aqui um cabo de competição. Vou pegar um minutinho e já trago para vocês aqui. Então essa arma aqui foi feito o alívio de gatilho. É um revólver modelo Cyclops da Rossi, uma fantástica arma dos anos 90 aí. E ele tem percussão direta, que é o cão tipo pica-pau, e o gatilho extremamente aliviado. E essa arma aqui eu costumo brincar que vai até sozinha para o clube competir e ganhar medalha. Então, basicamente, foi feito o alívio de gatilho nessa arma, o aparelho de pontaria, e eu tenho aqui um cabo de competição de precisão. Então, esse tipo de cabo, olha só, ele tem um assentamento de dedo em que te dá uma firmeza muito grande, uma estabilidade muito grande. Mas atenção com cabos. A tala da arma é quando o cabo é só isso aqui, também para revólver. A gente entende que quando eu falo em tala, é só essa parte de enchimento. Quando você faz um cabo de competição, um cabo de precisão, alguns regulamentos não aceitam. Então, por que eu fui buscar ele e ele está fora da arma? Porque na condição atual que eu estou competindo com essa arma, o regulamento não permite o cabo chamado olímpico ou cabo de precisão, onde você tem esse apoio alongado de dedo aqui. Então, antes de fazer um cabo personalizado, esse aqui é feito em mogno, antes de fazer um cabo personalizado, que você já vai gastar algo a mais, procure observar se o regulamento da competição que você vai participar aceita. Não só cabo, tem muitas outras customizações que os regulamentos podem não prescindir. Por exemplo, o freio de boca, que seria esses compensadores aqui.
a Taurus já manda original nesses revólveres, mas existe como colocar isso na própria arma. Existe uma outra adversidade que no IPSC, na categoria Production, a arma tem que ser original, aceita somente a troca de alça e massa. Eles até pesam o seu gatilho para saber se você mexeu nele ou não. Por isso que armas preparadas já de fábrica tem mais chance, porque elas já saem prontas. Então todas essas adversidades, você tem que ler o manual para saber o que você pode fazer ou não. Bom, mas fiquei devendo para vocês, para fechar o baralho inteiro, já que eu mostrei bastante coisa aqui, o que a gente precisa fazer. Para você, competidor, lembra da primeira aula? Evoluir a qualidade de competição. Vamos lá. Primeiro de tudo, não tem como escapar, é você fazer o alívio do peso de gatilho. Um serviço barato, onde ele depender de mão de obra e pequenas molas, vai estar em torno aí de 200 a 400 reais. Um serviço com certeza barato. Então, alívio de gatilho, vou elencar para você aqui, é o primeiro que você deve fazer, tá? Não peça para aliviar demais, não peça para fazer muito baixo a preparação, porque senão a sua arma pode ficar perigosa até numa situação de usar em caça ou uma situação de defesa. Geralmente eles recomendam intermediário em torno de 2 kg, é ideal para você já ter uma qualidade boa de competição. Segundo, se puder gastar um pouco mais, um aparelho de pontaria. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as armas longas e aí você vai ver que os aparelhos de pontaria são péssimos originais. Não vou mostrar nesse vídeo agora. Então, primeiro, gatilho, peso de gatilho. Segundo, aparelho de pontaria. Só para complementar, se você puder investir e você está tirando de Glock, esse valor que eu falei é de mão de obra, de 200 a 400 reais. Você precisa comprar, por exemplo, as peças da Glock, um conector. E aí ele começa em 700 e vai até 2.000 reais. Já ficou caro, mas tudo vai da condição que você tem. O básico já te ajuda muito a se diferenciar, a se distanciar. Então, primeiro, peso de gatilho. Segundo, a gente falou aqui, alça e massa, trocar um aparelho de pontaria. Terceiro e básico, se você puder mexer no cabo e se você não estivesse acertando com empunhadura. Principalmente esse tipo de pistola aceita a troca de talas. Esse tipo de arma tem gente que não gosta desses cabos originais. Prefere um cabo de madeira, mais anatômico, com uma pegada melhor, certo? Enfim, terminei esse básico, evoluí, quero fazer algo a mais. Aí eu vou te dar mais dicas que os armeiros já vão te oferecer. O que ele vai te oferecer na sequência? Vai te oferecer isso aqui, ó, o embuchamento de cano, que é fazer uma luva em cima do cano, para o cano ganhar peso, ganhar massa, assim ele aquece menos, dilata menos e você mantém precisão com uma cadência maior de tiros. O embuchamento também ganha peso e a estabilidade no recuo. Então, o embuchamento é uma preparação um pouco mais avançada. Inicialmente não é preciso fazer. Inicialmente eu recomendo você fazer o polimento de coroa. O que é o polimento? O armeiro faz um polimento dessa saída das raias. Por quê? Quando o projétil sai, ele gera uma nuvem de gás junto com as raias e aí o polimento, essa saída, o polimento faz com que os gases saiam uniformemente, espalhando e o projétil passa no meio. Então se você tem, por exemplo, situações arma original, que você percebe que o projétil bate de lado, ou seja, ele não faz aquele buraquinho exato, ele está dando quinas, batendo de lado assim, pode ter certeza que está ligado com a coroa, com o polimento de raias, onde ele vai equalizar todas as raias e a mesma saída. Aí o armeiro vai te recomendar em 11 graus, 11 graus e meio, ou o tipo de coroa reta, que eles chamam coroa inglesa, coroa reta. Então tem vários tipos e o armeiro é que vai te recomendar isso aí. E no caso de pistola, se você quiser
Se o seu caso for IPSC, se for tiro esportivo de stand, não precisa. Mas se o seu caso for IPSC, a gente fazer funil e bumper. Para quê? Para facilitar essa troca rápida aqui, tá? Então fica a dica para armas curtas dessa preparação, o que você deve fazer. Tranquilo? Vamos dar sequência agora aí para armas longas, para a gente ver que tem algumas diferenciaçõezinhas para a gente ver ali.